Olá! Hoje eu quero falar de Mister Mercedes, uma série disponível na Netflix em 3 temporadas, baseada em livros do Stephen King. É sobre isso, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a Mister Mercedes! Eu terminei a primeira temporada, acho que estou no 2º capítulo da 2ª temporada, não li os livros, o Mister Mercedes está lá me esperando no Kindle, mas quero falar assim mesmo dessa série que eu estou achando bem interessante, que tem uma nota 7.7 no IMDb, mas se você pegar os 4 últimos episódios da primeira temporada, as notas são superiores a 8, é uma série, então, Stephen King. Por que Mister Mercedes? Bom, tá acontecendo uma feira numa cidadezinha americana, uma feira de empregos, um centro comunitário, algo assim. Então tem uma fila que começa de madrugada para conseguir esse emprego. Tá um dia muito frio, mas as pessoas estão tão desesperadas por um emprego que elas estão nessa fila. E um cara com uma máscara de palhaço vai roubar uma Mercedes e atropelar essas pessoas que estão na fila. Então é uma morte várias delas morrem, uma morte bem violenta, e a investigação vai ser tocada pelo Bill Hodges. Aqui vocês veem quem é o Bill Hodges. Ele começa a investigar, mas não consegue descobrir nada, então fica aquele crime, aquele trauma na sociedade sem nada ser descoberto. Mas a história mesmo, o seriado, ele começa 2 anos depois, quando o Bill Hodges já está aposentado. O Mister Mercedes começa a perseguir, de certa forma, o Bill Hodges, que está aposentado. Então começa a mandar mensagens, começam a acontecer uma série de coisas, e é aí que a história começa a se desenrolar nesse processo de descobrir quem é o tal do Mister Mercedes, que não foi descoberto até então. O Stephen King, quando escreveu o livro, esse personagem, o Bill Hodges, ele já tinha em mente o Brendan Gleeson, que é o ator aqui que vive o Bill Hodges, então ele já tinha o cara em mente, isso é muito interessante. E acho que outro aspecto que ele mostra, que tem um peso importante na série, é mostrar um pouco como é esse envelhecimento. Eu acho que o Stephen King deve sentir isso um pouco, né? Como é você tá ganhando idade e perdendo saúde, ficando mais solitário, mais rabugento, todas as características do envelhecimento. O Bill Hodges traz um pouco disso, essa reflexão que eu imagino que o Stephen King faça. Então ele vai viver vários dramas em paralelo, mas o grande lance é descobrir quem é o tal do Mister Mercedes. A gente logo descobre quem é o Mister Mercedes. É o Brad Hartsfield, não tô dando nenhum spoiler significativo, você logo vai sacar que é ele. E aí a gente vai conhecendo essa mente deturpada, doentia, ele é um serial killer. E então a gente vai conhecendo um pouco dele e tal. O ator que vive o Brad é excelente, ele encarnou mesmo esse cara esquisitérrimo. Mas sabe que é uma coisa interessante? Que a série é de 2017, eu acho. Quem foi cogitado para esse papel foi o Anton Yelchin. Esse ator que eu mostro aqui para vocês, que era um fenômeno na época, mas teve uma morte súbita, super precoce, ele era super jovem, era ele que ia viver esse papel, pelo menos era o que era cogitado na época, mas aí teve essa substituição, porque o ator morreu super jovem. Acredito eu que a primeira temporada é baseada no livro Mister Mercedes, e as demais entram numa trilogia do Bill Hodges, que os livros que compõem é o próprio Mister Mercedes, Achados e Perdidos e O Último Turno, se não me engano. Então são esses os livros que dão origem a essa série, que tem 3 temporadas, 10 episódios em cada uma delas. E devo dizer, como eu terminei a primeira temporada, achei bem interessante. É claro que começa de uma maneira morna e você ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo ali, mas logo isso vai se desenrolando. E assim, os últimos episódios, os 4 últimos episódios,
merecem mesmo uma nota acima de 8, são bem interessantes e tem essa pegada Stephen King, que gosta de explorar essa psique dos personagens, explicar um pouco a história pregressa deles. Então você vai entender que o serial killer tem lá as loucurinhas dele, mas a vida dele também é bem diferente. Essas dificuldades, então ele vai para o lado de você estar se aposentando e envelhecendo. Também as pessoas que são neurodivergentes, tem espaço para várias coisas. Para uma certa discussão sobre inclusão. É mais ou menos isso. Então, é bem interessante. E o Stephen King participa como produtor executivo. Eu recomendo. A nota parece modesta para uma série, 7.7 para a série normalmente é uma nota modesta, mas a série cresce e é interessante. Se você é fã do Stephen King, você vai adorar. Se você não é fã, não é. Não é aquela linha mais radical, mais terror do Stephen King, é a mais reflexiva, digamos. Então é interessante. Claro que tem serial killer, enfim. Mas é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.